Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal. Meu nome é Afrânio Diniz e essa é a nossa quinta resenha aqui no canal Leiturar. E na nossa quinta resenha nós vamos falar sobre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. A obra é dividida em três partes, são mais ou menos 215 páginas ao todo, incluindo algumas notas do autor no final do livro. O livro é considerado pela crítica como sendo como sendo uma distopia, né? Um livro de ficção científica, onde é tomado por base que tudo que está aqui no livro, né, poderia em um futuro bem próximo acontecer. Mas na verdade a gente percebe que grande parte do que está dito aqui, né, de todo o enredo da história, ela em alguns momentos ela se aproxima bastante de fatos que já aconteceram, né? Fatos que aconteceram em momentos aí históricos na humanidade. Como por exemplo, o livro trata bastante aqui da restrição ao acesso, né, aos livros, à cultura, ao conhecimento, dentre tantas outras coisas. A primeira edição do livro foi publicada em 1953. Não é? Foi escrito e publicado em plena Guerra Fria, né, durante a Guerra Fria. E esse momento histórico e político do mundo influenciou o autor nessa obra, né? Todos os detalhes da obra, todos os acontecimentos da obra, são baseados em fatos ocorridos anteriormente, principalmente durante a Guerra Fria, né? Logicamente após a Segunda Guerra Mundial. Os fatos narrados aqui no livro, por exemplo, a queima de livros, que é bastante presente aqui e tem tudo a ver com o título do livro, né? É o bojo da obra, é o centro da obra. Essa parte ele se baseou, por exemplo, na influência nazista na época, a partir da final da década de 20, início da década de 30 na Europa, onde a ideologia nazista já estava sendo imposta, estava se espalhando pela Europa, e os próprios nazistas chegaram a fazer o que no livro se tornou uma coisa comum, que é, por exemplo, a queima dos livros. Os nazistas decidiram, né, que qualquer obra que não fosse de acordo com a sua ideologia, que não defendesse os ideais do nazismo, deveria ser extinta, deveria ser eliminada. E assim o fizeram, com livros de ciência, com livros de história e tantos outros. O que não estava de acordo com a ideologia nazista era eliminado, era queimado. Não é? E independente do autor também. Né? Todos os autores da época tiveram seus livros queimados, literalmente, em praça pública. Toda a trama da obra ela se desenvolve em uma cidade norte-americana em um futuro bem próximo. E nessa cidade do futuro, o bombeiro Mountain ele vive de acordo com a maior parte da população, da sua casa para o trabalho, do trabalho até a sua casa, com algum entretenimento que é disponibilizado pelo próprio Estado. Não é? Eles não tinham direito, por exemplo, de ter livros, não tinham direito de conversar com outras pessoas, de andarem livremente a qualquer hora, no meio da rua, conversando, em praça pública e tudo mais. Ele acreditava que essa era a vida feliz, era uma vida feliz, era no que ele acreditava, não existia outra coisa fora disso. E no livro, a função, né, o objetivo do bombeiro ou do corpo de bombeiro era simplesmente queimar livros.
eliminar todo tipo de obra que alguém tivesse em seu poder, seja ela qual fosse. O livro era literalmente proibido, né, nessa cidade. E é interessante que os bombeiros começam queimando apenas livros, né, em praça pública, para que todas as pessoas vissem, né, como um espetáculo tudo aquilo que estava acontecendo. Passam depois a queimar os livros junto ou dentro das próprias casas, e a casa sucumbia junto com os livros, né? Em alguns casos até queimavam os livros dentro das próprias casas com os donos dos livros dentro, ou seja, os donos dos livros ou do livro era também assassinado, era eliminado junto com o livro. No decorrer desses acontecimentos, Montaigne conhece uma garota, que era sua vizinha, mas ele não sabia que ela era vizinha, de nome Clarice. E essa garota, diferentemente de Montaigne, ela gostava de ler livros, gostava de conversar, de passear, e eles passaram a se encontrar nessas idas dele para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, inúmeras vezes. E nessas conversas eles falavam sobre todo tipo de assunto. E o mais importante era a liberdade das pessoas de conversar, de falar, de pensar, e principalmente falavam sobre livros, né? Qual seria a utilidade, né, dos livros para a sociedade como um todo. Questão de conhecimento, cultura e tudo mais. Montaigne achava isso uma besteira, né? Acreditava que os livros não traziam nada de interessante, por isso que ninguém lia. Em determinado dia, ele não encontra mais essa garota, certo? E depois fica sabendo que ela desapareceu, de alguma forma desapareceu sem deixar qualquer tipo de notícia ou endereço para onde tenha ido. É importante dizer que as pessoas eram, vamos dizer assim, vigiadas pelo poder, né, pelo governo daquela cidade. Todos os seus passos eram acompanhados, né? As pessoas não tinham direito de, por exemplo, andar livremente nas ruas, como eu falei, não tinham direito de conversar até mesmo com parentes, qualquer parente, a hora que quisesse. Isso era proibido. O único entretenimento das pessoas era o trabalho e assistir a TV, né? Filmes, novelas. E com esses filmes e novelas, eles poderiam interagir, né? Passavam quase que o tempo inteiro, né? Quando não trabalhando, ou a pessoa que não trabalhasse, eles passavam o tempo inteiro interagindo com essa TV. O entretenimento deles era isso. E aqui o entretenimento ele se sobrepunha a qualquer tipo de conhecimento, né? Seja ele político, filosófico, de alguma forma científico. Ninguém tinha esse conhecimento, né? Não era dada a liberdade das pessoas, por exemplo, de estudarem. Em um determinado dia, durante o seu trabalho, né, durante mais uma ocorrência em que os bombeiros foram chamados para queimar livros, eles chegam em uma casa que a proprietária tinha vários livros e era impossível eles tirarem os livros para o meio da rua e queimarem de forma eficiente. Então eles decidiram queimar os livros dentro da casa. Como a proprietária recusou-se a sair, ela também foi queimada junto. Ela foi assassinada, né, queimada dentro da sua casa com seus livros. Mas antes disso, o bombeiro Montaigne, ele encontra, né? Ele vê um exemplar da Bíblia e outros livros e pega esses livros, esconde em seu casaco e leva para sua casa, né? Após terminar todo o trabalho, ele vai para casa e esconde esses livros em sua casa. Depois de um tempo, ele diz à sua esposa, né, que pegou alguns livros, mas que não tinha olhado o conteúdo.
Então os dois decidiram ler pelo menos uma parte desse livro para ver o que tinha, né? Então eles pegaram a Bíblia Sagrada e começaram a ler. Algumas palavras eles não sabiam nem ler, outras não sabiam o significado, e aqueles em que eles liam, sabiam o significado, eles não sabiam interpretar, sequer interpretar um trecho, uma frase, seja o que for. Sentindo a necessidade, né, de saber qual era o conteúdo daqueles livros, porque as pessoas arriscavam suas vidas para manter aqueles livros em casa, ele decide procurar uma pessoa que havia sido professor, né, tempos antes, quando era permitido você estudar, quando era permitido ler livros e tudo mais. E essa pessoa lê o trecho que ele informou, né, o trecho da Bíblia, e passa a dar algumas orientações a ele, questão de interpretação, saber o significado das palavras, né, como se estivesse ensinando a ler. Só que em determinado momento ele é denunciado, né? Uma pessoa bem próxima a ele denuncia dizendo que em sua casa haviam livros e os bombeiros são chamados, né, para eliminar esses livros. E ele vai, é chamado pelos bombeiros também, informado que ele tem que ir para eliminar os livros que ele guardava em sua própria residência. Na eliminação desses livros, eles acabam incendiando também, acabando com sua residência. Então ele, após essa queima, ele recebe voz de prisão do seu comandante, só que ele não acata essa ordem e foge. Nessa fuga ele é perseguido pelo Sabujo, que era uma espécie de cachorro mecânico, né, com uma certa inteligência artificial, e era programado para capturar e eliminar seres humanos. O único papel do Sabujo era esse. No final, depois de tentar fugir e se esconder por algumas residências e tudo mais, ele consegue escapar, ele consegue ultrapassar os limites da cidade e o Sabujo não consegue capturá-lo. Né? Nessa fuga ele tem contato com uma comunidade que era uma comunidade que vivia na periferia das cidades, eram comunidades nômades, certo? Elas jamais entravam nas cidades, elas viviam perambulando pelas periferias, florestas e tudo mais. Ele começa a acompanhar essas comunidades e percebe que os membros com mais idade, mais velhos, eles tinham uma, vamos dizer assim, uma peculiaridade. Eles conseguiam armazenar na sua mente obras completas, partes de algumas obras, inclusive obras científicas, né, a própria Bíblia. Né, alguns sabiam o livro inteiro, outros guardavam apenas trechos, e esse conhecimento ele era passado para as outras pessoas. Não é? Essas comunidades elas não se subjugavam às determinações do governo. Né? Eles queriam ter a liberdade, né? Queriam poder pelo menos escolher, estudar, ler livros, ter qualquer tipo de conhecimento, né? Ter uma cultura diferente. E assim a gente percebe que o autor tem uma facilidade, né, de contar fatos reais, fatos que realmente aconteceram, né, em determinados momentos históricos, mas com uma roupagem assim de ficção. E com essa roupagem de ficção ele consegue, vamos dizer assim, demonstrar, né, mostrar vamos dizer, a necessidade do conhecimento, a necessidade e a falta, né, que os livros provocam em uma sociedade, a falta de livros, a falta
de conhecimentos. Ele demonstra também a facilidade que é, não é, de algumas poucas pessoas dominarem uma grande parte da população, né, dominar suas ideias, mas com sutileza, né, com sugestões, né, aos poucos, gradativamente, aqueles que têm as ideias conseguem impor essas ideias que são suas, né, são seus desejos, conseguem impor a maior parte da população. Às vezes a população nem percebe, né, que está sendo de alguma forma manipulada. E fica bem evidente no livro de que a decisão de não mais utilizar livros, não mais ter acesso ao conhecimento, não era assim, não foi uma imposição violenta a princípio. No início, as próprias pessoas concordavam com isso. Foi uma decisão das próprias pessoas deixarem de ler livros, né? Primeiro foi uma sugestão, depois essas pessoas acataram essa sugestão, né, e optaram por não ler livros. O que importava para eles seria aí o seu trabalho, quem tinha trabalho, e quem não tinha, o entretenimento era o mais importante. De acordo com o próprio autor, né, existem aí inúmeras maneiras de se queimar, vamos dizer, entre aspas, de se queimar um livro. Não é? Além daquele que literalmente você põe fogo no livro físico, né? Você destrói fisicamente o livro, existe também aquela destruição, vamos dizer, gradativa, onde por desejo de alguns, né, por ideias, né, objetivos aí que a gente não tem conhecimento, eles modificam o próprio conteúdo do livro. O livro ainda existe assim fisicamente, mas seu conteúdo é tão, vamos dizer, modificado, é tão cortado, que o conteúdo original deixa de existir. Surge outro conteúdo, né, com aquele mesmo nome, mas um conteúdo que condiz com o ideal daquela pessoa que quis modificar aquele conteúdo. Por exemplo, começa modificando uma palavra, né, trocando uma palavra por outra que às vezes muda até o sentido, depois passa a eliminar mesmo aquela palavra, né, às vezes uma frase passa a não mais fazer sentido algum quando você tira uma parte dela, né. As pessoas eram induzidas a rasgarem páginas de livros. Depois o livro não tinha mais serventia nenhuma, não tinha o contexto, né? Um livro de 100 páginas ficaria aí com 40, 50 páginas, todas de forma desconexa, você não conseguiria entender o livro. Então as pessoas, por isso, deixaram de ler, né? Era mais cômodo para elas deixarem de ler do que ficar riscando o livro, uma palavra, um trecho, rasgando as páginas e tudo mais. E isso explicaria até o fato de Montaigne, quando ele consegue pegar o exemplar da Bíblia e quando vai ler com sua esposa, ele não entende. Não sabe nem o significado das palavras, algumas não sabem nem ler, e não sabe, quando lê, não sabe nem interpretar o que aquela parte que ele leu quis dizer. Fahrenheit 451 foi adaptado para as telas de cinema. A primeira vez foi em 1966 e mais recentemente a HBO produziu um filme no ano de 2018, né? Um filme com uma roupagem mais moderna, inclusive com algumas críticas aí bem interessantes, mas o fato é que está nos cinemas, né? Quem quiser e puder assistir ao filme é muito bom, muito interessante. E uma curiosidade a respeito especificamente do título do livro, né? Fahrenheit 451, que faz referência à medida de temperatura, lógico, Fahrenheit,
e aqui aos graus, né? 451 graus Fahrenheit, que é uma referência à temperatura que o papel chega à combustão, que no caso, se fosse em Celsius, seriam 233 graus Celsius. O autor da obra, Ray Douglas Bradbury, é nascido em Illinois, nos Estados Unidos. Ele faleceu aos 91 anos em 2012, em Los Angeles, onde ele viveu a maior parte da sua vida. O autor ele escreveu inúmeras obras, contos, romances, roteiros para filmes, mas ele ficou mais conhecido por suas obras visionárias, né? A exemplo de, por exemplo, Dark Carnival, Um Cemitério para Lunáticos, Moby Dick, dentre tantas outras obras. Ele é considerado um dos maiores nomes da ficção científica, né? E chegou a receber diversos prêmios, como, por exemplo, o Prêmio Nacional do Livro, no ano de 2000, nos Estados Unidos, e recebeu também o Oscar como roteirista de Moby Dick, em 1956. E essa foi nossa resenha de hoje. Se você gostou, compartilhe com quem você acredita que possa se interessar pelo assunto, pela resenha. Deixe suas sugestões, ideias, né, ideias para resenhas de livros e tudo mais. E até a próxima resenha.